Olá, bem-vindo ao nosso curso do Discipulado Nível 2, ou também conhecida como a Escola de Líderes. E o tema hoje é Paulo e os seus conselhos aos discípulos. Pegue sua apostila e me acompanhe. Introdução. Paulo ensinava que seu protegido se tornasse um bom ministro de Jesus Cristo, como está na primeira carta a Timóteo 4,12. E em suas duas cartas a Timóteo, ele deseja fortalecê-lo e encorajá-lo. Tendo em vista o seu ministério, Paulo deu-lhe conselhos encorajadores, e este conselho é tão relevante no mundo de hoje como foi naquela época. Então, Paulo, sem dúvida, foi um dos mentores do cristianismo, e ele foi capaz de também instituir discípulos para que eles pudessem levar adiante a obra de Jesus Cristo. E nós podemos ver na vida de Paulo coisas tremendas para usarmos na nossa vida. E Paulo também deixou conselhos extraordinários para que um discípulo de Jesus possa ser alguém que faça a diferença nesse mundo. E você está sendo desafiado a ser um discípulo do Senhor Jesus. E Paulo nos dá conselhos relevantes, importantes para a nossa vida hoje. Primeiro, o discípulo e a sua responsabilidade. Então, nosso texto diz, primeiro, em busca de modelos, como está em Tito 2,7. Através de um estilo de vida exemplar, o discípulo pode tornar seu Senhor atraente diante dos olhos dos outros. Na sua carta a Tito, Paulo insiste no sentido de que ele ensine os seus servos a trabalharem de modo a agradar seus senhores, para que tudo seja ornamento de doutrina de nosso Deus Salvador. A palavra de Paulo que usa nesse versículo é traduzido por ornamento em algumas versões. Esta palavra é usada no sentido de se arrumarem as joias de tal maneira que mostrem sua beleza ao máximo. E este é o nosso privilégio. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo deu conselhos de valor. Os discípulos de hoje podem aproveitá-los. Então, irmãos, nós podemos aproveitar esses conselhos de Paulo para que possamos ser um exemplo. Nós podemos usar aquilo que Paulo deixou para nós, para que possamos nos tornar pessoas que façam a diferença, ornamentos maravilhosos para que Deus seja exaltado. E podemos considerar algumas coisas importantes. Primeiro, exercitar-se na piedade. Quando nós estudamos os conselhos de Paulo, nós encontramos essa questão, onde a implicação é que devemos ter tanta vontade de manter-nos espiritualmente em forma, como o atleta tem vontade de ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas. O treinamento envolve um regular e árduo esforço, que exigirá dedicação de nosso tempo e renúncia a algumas atividades. Este é algo que temos que fazer, mas, acima de tudo, isso exigirá que mantenhamos uma vida de devocional constante. O que isso quer fazer? Quer nos dizer? Que nós, como discípulos, precisamos nos exercitar na vida espiritual. Então você precisa, meu irmão, ler devocionais, ler a Bíblia, estar ouvindo mensagens, estar sempre revendo as lições do discipulado. É importante que você mantenha um ritmo, uma rotina de busca da presença de Deus. Não espere sentir vontade para ler a Bíblia. Não espere sentir vontade para orar. Não espere sentir vontade para estar no culto. Não espere sentir vontade para ler devocional, ouvir mensagens. Porque, na verdade, nós, como seres carnais, não desejamos as coisas do céu. E é preciso que nós nos esforcemos na piedade, na busca da santidade, na busca da presença de Deus. Quando você observa os conselhos de Paulo a seus discípulos, nós encontramos ele deixando bem claro que os seus discípulos precisam ser como um atleta.
Um atleta, ele mantém uma rotina de alimentação muito séria, uma rotina de treinamento muito séria. Ele mantém atividades para que ele possa, no dia das Olimpíadas, dar e mostrar o seu melhor. Então nós, como discípulos, precisamos a todo momento estar buscando uma rotina que possa exaltar e glorificar cada dia mais o nosso Senhor. Outra questão interessante é: faça uma compensação para a sua mocidade. Paulo dizia que Timóteo não precisava ver sua juventude como uma desvantagem em relação à sua liderança. De qualquer forma, o tempo cuidaria disso. Enquanto isso, ele deveria compensar sua mocidade com a qualidade de vida, o modelo que seria para a sua igreja. O apóstolo especificou 5 áreas com as quais Timóteo deveria preocupar-se. São áreas que às vezes os jovens são deficientes: palavra, estilo de vida, amor, fidelidade e pureza. Então você que é mais jovem e está assistindo essa mensagem, deixa eu dizer para você o que Paulo, o grande apóstolo Paulo, está dizendo para você. Você não precisa se preocupar com a sua juventude, nem tenha medo de exercer liderança por achar muito jovem. Mas o importante é que em sua juventude você possa praticar o exercício da palavra de Deus. Leia muito, busque o conhecimento da palavra de Deus. Segundo procure um estilo de vida que agrade ao nosso Senhor. Não ande em más companhias, esteja sempre do lado dos seus discipuladores, do seu pastor, do seu líder de célula. Tenha uma vida de amor, ame as pessoas, trate as pessoas com carinho, com respeito, com dignidade. Seja alguém fiel. Fiel. Por quê? Porque hoje em dia vivemos num mundo de infidelidades. Seja fiel à sua igreja, seja fiel aos seus líderes, seja fiel à palavra de Deus, seja fiel. É uma virtude que Paulo recomenda àqueles que são mais moços. E a pureza. Não fique caçando namorar agora. Não fique preocupado em como é que eu vou me casar amanhã, se eu não estou procurando ninguém agora. Fique calmo. Deus sempre tem alguém especial para nós. Você não precisa se desesperar. Você, moça, você, moço, busque primeiro a presença de Deus. Procure estar na presença do Senhor. E o mais Ele irá entregar na sua vida. Recomendamos, principalmente quem se envolve na liderança, a fazer a corte. Por quê? Porque a corte não é uma segurança, mas nos ajuda a manter um padrão de pureza. Então, quem se propõe a se tornar um líder de célula, quem se propõe a ter um trabalho na casa do Senhor, precisa estar envolvido com o trabalho da corte. E sobre esse assunto, você terá outros ensinamentos em outros vídeos, em outros estudos. Tá bom? Bom, outra questão é dedicar-se à leitura pública das Escrituras, como está na primeira carta de Timóteo 4,13. Timóteo deveria prestar atenção para garantir que aos 3 elementos do ministério da palavra de Deus esteja sendo dada a devida importância. Através da leitura pública das Escrituras, que é a voz de Deus é ouvida, o segundo elemento é a pregação. A pregação é a exortação que segue a leitura das Escrituras. Para ser proveitosa, a verdade deve ser transformada em ação. A exortação inclui conselhos, encorajamento, advertências contra os erros. Terceiro elemento é ensinar, apresentar um ensinamento sistemático sobre grandes verdades centrais da fé cristã. Então você que está disposto a ser um discípulo do Senhor Jesus, não pode apenas ler a palavra. Você também tem que aceitar o desafio de ministrar a palavra de Deus. Através, meu irmão, da pregação, do ensino, da instrução àqueles que necessitam também ouvir a palavra de Deus. Um discípulo real de Jesus, um discípulo verdadeiro do nosso Senhor, ele sabe ministrar a palavra de Deus e se conduz a todos os lugares com a palavra de Deus. Sempre tem algo de Deus para dizer, sempre tem uma revelação de Deus, da sua palavra no seu coração. É assim que vive um discípulo. Tem o conhecimento da palavra de Deus ardendo, não apenas lê,
não apenas ouve, mas principalmente sabe ensinar e ministrar a palavra de Deus àqueles que necessitam. Então esse é o desafio para você. Quem você está consolidando? Quem você está levando para o discipulado? Você está pregando na célula? Você está desenvolvendo a arte da ministração da palavra de Deus aos corações? Isso é fundamental para discípulos do Senhor Jesus. E principalmente porque nós somos sacerdotes e ministros de Deus. Ok? Outra questão. Deixe de negligenciar o seu dom. Este é um dom da graça, foi uma capacitação especial interior que o Espírito Santo concedeu a Timóteo para torná-lo apto, para equipá-lo para o seu ministério. O tempo do verbo traduzido por não negligencieis tem o sentido de pare de negligenciar ou não se torne descuidado com o seu dom. Então, irmão, entenda uma coisa, todos nós somos abençoados com um dom. Uns têm um dom para cantar, outros têm um dom para ensinar. Todos têm dons especiais que recebem do nosso Deus. Então o que acontece? Quando você descobre qual é o seu dom, o dom que Deus lhe abençoou, então procure desenvolvê-la na vida de pessoas. Leve adiante o ministério que Deus concedeu a você. Quando Paulo estava falando a Timóteo e ministrando na vida dele, ele teve uma preocupação toda especial para que ele não negligenciasse o dom que há na vida dele. Então, às vezes, você tem um chamado especial, um ministério especial, e muitas vezes você não está dando o devido valor àquilo que Deus lhe entregou. Se você tem um dom, por exemplo, para ministrar na casa de Deus, para cantar na casa de Deus, desenvolva-o da melhor maneira e leve o seu dom a ser ministrado na vida de outros que também têm o mesmo dom. Ensine como fazer àqueles que também têm o mesmo dom. Então, isso é fundamental. E eu pergunto para você, qual é o seu dom? E você está o desenvolvendo? E você está repassando tudo aquilo que você tem recebido de Deus a outros que também têm o mesmo dom? Que isso possa refletir em nossos corações. Outra questão importante é: ocupe-se com a sua tarefa. Ele deveria entregar seu ministério com renúncia. Que fins Timóteo deveria ter em vista? Para que o teu progresso seja manifesto a todos. Seu progresso em santidade e em semelhança com Cristo deveria ser tão marcante que deveria ser visível a todos, tanto aos de fora quanto aos da família da igreja. O discípulo está exposto a dois riscos. Primeiro, é o perigo de uma infância espiritual excessiva e individualmente prolongada. Paulo tinha essa possibilidade em mente quando escreveu a Corinto, na primeira carta aos Coríntios 3, de 1 ao 2. Segundo, perigo era a da sensibilidade espiritual. O escritor aos Hebreus estava preocupado porque alguns deles tinham retrocedido a um estado de senilidade espiritual. Então lhes fez a seguinte recomendação, como está em Hebreus capítulo 5, versos 12 em diante, depois você pode ler. Timóteo tinha de estar prevenido contra tais perigos e manter um progresso firme e contínuo em busca da maturidade, como está em Hebreus capítulo 6, versos 1. Então, irmãos, nós precisamos nos desenvolver. Você tem crescido espiritualmente? Você tem assimilado a palavra de Deus? O que você está lendo atualmente a respeito de Deus? O que você tem lido atualmente a respeito de liderança? O que você tem desenvolvido nesse exato momento para que a glória de Deus seja exaltada? Nós não podemos continuar na infância espiritual. Se você tem 1 ano de igreja, já deveria pelo menos saber ministrar a palavra de Deus na célula, já, com qualidade. E se você, meu irmão, já está há 2, 4 anos na igreja, compreenda, você precisa ter sensibilidade, você precisa ter tato para identificar a vontade de Deus para que você possa cumpri-la. Isso nos fala de um desenvolvimento espiritual, que era a preocupação de Paulo. Paulo se preocupava em que Timóteo crescesse no seu ministério. Pergunto, você está se ocupando com a sua tarefa?
Se você é líder de célula, você está desenvolvendo ela com qualidade? Está querendo crescer naquele trabalho que você está desenvolvendo? Você já está multiplicando? Porque isso nos fala muito de como você está vivendo a vida cristã. Porque você não pode continuar no mesmo nível em que você entrou na igreja. Você precisa progredir cada dia mais na presença de Deus. É como na escola. Tem gente que começou no jardim da infância e termina numa pós-graduação, termina num doutorado. E assim também nós começamos no jardim da infância da fé e precisamos nos tornar homens e mulheres doutorados cada dia mais nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Você está progredindo? Essa é uma pergunta importante para nós também. Outra questão é: mostre progresso constante. 1 Timóteo 4,15. É uma experiência salutar. Aceitar esse desafio é medir o grau de progresso visível ou a falta dele. Uma das melhores maneiras de se aferir este propósito é a descrição de que Paulo faz do fruto do Espírito, como está em Gálatas 5, 22 e 23, e outros me veem como uma pessoa disciplinada. Então, meu irmão, você não é daquele que hoje está na igreja e amanhã não está mais. Hoje você crê e amanhã você não crê mais. Você pega a célula, depois larga e depois pega de novo. Não. Homens e mulheres de Deus são pessoas constantes, estáveis, pessoas firmes. Meu irmão, nem no mundo as pessoas gostam de pessoas instáveis. Nem entre os ímpios as pessoas gostam de instabilidade. As pessoas gostam de ver pessoas que são perseverantes e constantes. Então, meu irmão, esteja sempre vigiando, esteja sempre olhando para o seu crescimento, para que você, meu irmão, possa se manter sempre na presença de Deus. Aceitou Jesus? Meu irmão, pode cair canivete, pode tempestades tremendas se levantarem, pode vir o que vier, permanecermos firmes na presença de Deus. Amém? Outra questão: cheios do Espírito Santo. O que espera de um líder, em primeiro lugar, é que ele seja cheio do Espírito Santo. Isto vai gerar vida no seu dia a dia e fazer frutificar o seu trabalho. É preciso uma vida cheia de oração diária com Deus e com a palavra do Senhor. As pessoas são cheias do Espírito, manifestando alegria, intensidade, profundidade e amor. Então entenda uma coisa, meu irmão. Seu desafio é ser cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo tem a ousadia. Quem está cheio do Espírito Santo não vive aí deprimido pelos cantos. Quem tem a presença do Espírito Santo é uma pessoa intensa, que tem profundidade de amor em Deus, consegue entender e sentir a vontade de Deus, consegue, meu irmão, ministrar com autoridade. Então, Paulo tinha essa preocupação com o seu discípulo, que ele fosse cheio do poder do Espírito Santo. E nós, como discípulos, precisamos também ser cheios do Espírito Santo. Outra questão é ser submisso. Quem não aprendeu a submeter também não pode liderar. Não podemos tolerar pessoas arrogantes, soberbas, jactanciosas e divisivas na liderança. Tais pessoas acabam por esfacelar o corpo de Cristo. Olhe para mim. Você tem problema com soberba? Você é uma pessoa arrogante. Você é uma pessoa que quer causar divisão, gosta de briga, gosta de intriga. Se prepare para mudar. Porque aqui nesse lugar, meu irmão, ou você vira servo, ou você vai sair daqui. Porque nesse lugar nós não aceitamos pessoas arrogantes. Nós não aceitamos pessoas soberbas. Ou você aprende a ser humilde, ou aprende a ser humilde. Porque aqueles que querem servir ao Senhor são pessoas com um coração de servo. Não há senhores nesse lugar. Nós somos aqueles que estendemos a mão para cumprir a vontade do nosso Deus. Fofoca, disse-me-disse, intrigazinha, são coisas que não fazem parte da vida daqueles que querem herdar e reinar com Cristo Jesus no último dia. Então, meu irmão, vá logo aprendendo a arrancar isso do coração.
pede para o Senhor arrancar a arrogância, a soberba. Você que gosta de fazer intriga, pede para o Senhor, arranca isso do meu coração. Porque essa era uma das questões que Paulo se preocupava. Que seus discípulos fossem pessoas que pudessem vencer a arrogância, a soberba e as intrigas do coração. Para que pudessem se tornar verdadeiros servos do Senhor. Outra questão é ensinável. Isso significa disposto a aprender com qualquer um, sem julgar-se doutor de alguma coisa. Líderes que se julgam conhecedores de tudo e nunca participam de reuniões de treinamento não serão bons líderes. Então, meu irmão, desde já você está aqui para aprender. Tenha um coração ensinável. Porque só quem tem um coração ensinável pode crescer em Deus. Nunca ache que aquilo que você já ouviu é suficiente. Nunca pense que o que você conhece é suficiente para ter vida cristã. Meu irmão, nós estamos em contínuo aprendizado. Esteja disposto a aprender com criança, com velho, com adulto. Esteja disposto a aprender com as situações da vida, com os problemas da vida. Seja alguém ensinável. Discípulos de Jesus são pessoas ensináveis. Outra questão é ser transparente. O líder, como homem de Deus, deve andar na luz e não ocultar coisa alguma do seu caráter. Isto é o que o torna alguém confiável. Ele não dissimula alguma coisa e os seus problemas podem ser percebidos e, consequentemente, corrigidos. Seja alguém disposto a ser transparente. Está triste? Então, demonstre que está triste. Está alegre? Demonstre que está alegre. Está insatisfeito? Chegue e trate do assunto. Não acumule nada no coração. Não maquine nada para depois se vingar. Não, meu irmão. Seja honesto, seja transparente com as pessoas, sobre atitudes, sobre conversações. Procure cada dia mais deixar as coisas sempre no preto e no branco. Outra questão é tratável. Se na sua transparência percebemos algo de errado, ele deve ser suficientemente aberto para permitir ser tratado e corrigido. Um líder não deve ser melindroso e deve estar disposto a ouvir o que precisa e não somente o que lhe é agradável. Sem essas características básicas, uma pessoa jamais deverá ser constituída como um líder na igreja. Então, meu irmão, você que é discípulo do Senhor, está sendo levantado como líder nessa igreja, você precisa ser tratável. Ninguém é perfeito. Eu posso errar, você pode errar, o irmão ao seu lado pode errar, podemos errar. E quando nós erramos, o Senhor, Ele, de uma maneira ou de outra, vai tratar conosco. E a questão é, você vai se permitir ser tratado? Porque tem gente que ninguém pode falar na vida dele, tem gente que ninguém pode opinar, ninguém pode corrigir, ninguém pode tratar desse mal na vida da pessoa. Às vezes a pessoa está com um sentimento de inveja, aí o irmão vai tratar e não aceita. Um espírito maligno de mentira está agindo, então o irmão não aceita ser tratado nessa área. E poderíamos falar de muitas e muitas e muitas. A questão é, precisamos ter um coração tratável, para que Deus possa fazer com que as nossas vidas sejam cada dia mais abençoadas e possamos glorificar o seu nome. Amém? Segunda sessão é a questão da santificação do discípulo. Leia lá comigo. A natureza da santificação. Primeiramente, observe que santificação, santidade e consagração são sinônimos, como são santificados e santos. Porque santificar é a mesma coisa que fazer santo ou consagrar. A palavra santo tem os seguintes sentidos. Primeiro, separação. Santo é uma palavra descritiva da natureza divina. Seu significado primordial é separação. Portanto, a santidade representa aquilo que está em Deus e que o torna separado de tudo quanto seja terreno e humano, isto é, sua perfeição moral absoluta e sua divindade e majestade. Quando o santo deseja usar uma pessoa ou um objeto para seu serviço, ele separa essa pessoa ou aquele objeto do seu uso comum e, em virtude dessa separação, a pessoa ou o objeto torna-se santo. Então, irmão, a nossa natureza precisa ser uma natureza de santificação, quer dizer, separado.
há momentos que você vai ter que se separar de certas pessoas, há momentos que você vai ter que se separar de certos ambientes, há momentos que você vai ter que se separar de certas pessoas que estão sendo uma má influência na sua vida. E eu vou dizer mais, você foi separado por Deus para fazer uma obra. Você não saiu do mundo das trevas só para ficar sentado no banco com a boca aberta esperando bênção cair do céu. Não, meu irmão, você também está aqui, não para ser só abençoado por Deus, mas também para desenvolver uma obra para o Senhor. Você foi separado, você tem talentos, você tem dons, você tem capacidade que Deus irá usar. E a questão é, para que Deus possa usar, você precisa se separar de certos ambientes. Deus não está aí presente em tudo que é lugar. Ele não aceita estar com a sua presença em qualquer lugar. O Espírito Santo não habita naquele que é mundano e maligno. Jamais. Então, a questão da santificação nos fala de separação. Você está se separando daquilo que lhe prejudica na sua vida espiritual? Pense bem a respeito disso. Segundo, a natureza da santificação nos fala de dedicação. A santificação inclui tanto a separação como a dedicação a alguma coisa. Essa é a condição dos crentes ao serem separados do pecado e do mundo e serem feitos participantes da natureza divina e consagrados à comunhão e ao serviço de Deus por meio do mediador. A palavra santo é mais usada em conexão com o culto. Quando referente aos homens ou os objetos, ela expressa o pensamento de que esses são usados no serviço divino e dedicados a Deus, no sentido especial de serem sua propriedade. Israel é uma nação santa, por ser dedicada ao serviço de Jeová. Os levitas são santos por serem especialmente dedicados ao serviço do tabernáculo. O sábado e os dias de festa são santos porque representam dedicação ou consagração do tempo a Deus. Então, olha aqui para mim, isso aqui é importante. Cada dia você fica mais santo quando se dedica na obra de Deus. Você se torna mais santo quando está sendo usado na obra do Senhor. Você está liderando uma célula? Você já está ajudando na célula? Você está cantando? Você está ajudando no diaconato? Você está evangelizando, consolidando, discipulando pessoas? Então entenda que é fundamental, meu irmão, que essas atividades estejam sendo praticadas por nós, porque a nossa dedicação fala de nossa santidade. Você já percebeu que quando as pessoas estão em pecado, quando as pessoas elas estão se afastando de Deus, elas deixam de dedicar seu tempo, dedicar sua vida ao Senhor? Quer largar tal atividade, quer largar tal atividade? Porque isso nos fala da pessoa estar sendo separada, ela está se afastando da santidade. Santidade nos fala de dedicação. É impossível alguém que está buscando santidade. Repito, é impossível alguém que está aprofundando em Deus não se dedicar na sua obra. Outra questão, purificação. Embora o sentido primordial de santo seja a separação para o serviço, inclui também a ideia de purificação. O caráter de Jeová age sobre tudo que lhe é consagrado. Portanto, os homens consagrados a ele participam de sua natureza. As coisas lhe são dedicadas devem ser limpas. Limpeza é uma condição de santidade, mas não a própria santidade, que é, primeiramente, separação e dedicação. Quando Jeová escolhe e separa uma pessoa ou um objeto para o serviço, ele opera ou faz com que aquele objeto ou essa pessoa se torne santo. O objetivo inanimados foram consagrados pela unção do azeite, como está em Êxodo, capítulo 40, versos 9 em diante. A nação israelita foi santificada pelo sangue do sacrifício da aliança, como está em Êxodo, capítulo 20, versos 8, e em Hebreus, capítulo 10, verso 29, nós podemos confirmar isso. Os sacerdotes foram consagrados pelo representante de Jeová, Moisés, que os lavou com água, ungiu-os com azeite e aspergiu com o sangue de consagração. Com os sacrifícios do Velho Testamento, eram tipos de sacrifícios únicos de Cristo. Assim, as várias abluções e unções do sistema mosaico são tipos de verdadeira santificação que alcançamos pela obra de Cristo.
Assim como Israel foi santificado pelo sangue da aliança, assim também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, como está em Hebreus 13:12. Jeová santificou os filhos de Arão para o sacerdócio pela mediação de Moisés e o emprego de água e azeite e sangue. Deus Pai santifica os crentes para o sacerdócio espiritual pela mediação de Filho, como está em Efésios, e por meio da palavra, do sangue e do Espírito, como está nesses textos bíblicos. Olha aqui para mim. Irmãos, quanto mais você se dedica e se separa, mais puro você fica. A presença do Senhor vai purificando os seus pensamentos, vai purificando as suas palavras, vai purificando suas atitudes. Se você vai ficar mais limpo ou não, depende do quanto de intimidade você tem com o Senhor. É inconcebível alguém que tem uma intimidade tão grande com o Senhor tenha palavras frívolas na sua boca. Fale palavrão, diga coisas horríveis. É impossível, porque quanto mais íntimos, quanto mais próximos do Senhor e separados do mundo e dedicados na obra, ficamos purificados na mente, no coração, na alma. E isso faz a diferença quando nós botamos o pé em alguns lugares, as pessoas notam a pureza, a diferença no meio de nós. Ok? Outra questão. Consagração. No sentido de viver uma vida santa e justa, qual a diferença entre justiça e santidade? A justiça representa a vida regenerada em conformidade com a lei divina. Os filhos de Deus andam retamente, como diz a primeira carta de João, capítulo 3, versos de 6 ao 10. A santidade é a vida regenerada em conformidade com a natureza divina e dedicada ao serviço divino. Isto pede a remoção de qualquer impureza que estofe esse serviço. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, como está na primeira carta de Pedro 1,15. Assim, a santificação inclui a remoção de qualquer mancha ou sujeira que seja contrária à santidade da natureza divina. Em seguida, a santificação inclui a remoção de a santidade da natureza divina. Em seguida, a consagração de Israel surge e naturalmente a pergunta: como deve viver um povo santo? A fim de responder a essa pergunta, Deus deu-lhes o código de leis e santidade que se acham no livro de Levítico. Portanto, em consequência de sua consagração, seguiu-se a obrigação de viver uma vida santa. O mesmo se dá com o cristão. Aqueles que são declarados santos, como está em Hebreus 10:10, são exortados a seguir a santidade, como está em Hebreus 12:14. Aqueles que foram purificados, como está em 1 Coríntios 6:11, são exortados a purificar-se a si mesmos, como está na segunda carta a Coríntios 7:1. Pastor, o que significa tudo isso? É que quando nós nos santificamos, nos separamos de coisas terríveis, malignas, passamos a nos dedicar na obra do Senhor, e isso nos leva a sermos cada dia mais puros, nos levando a uma consagração. E a consagração nos fala de condutas. Nos fala de viver uma justiça que não é nossa, mas que nós adquirimos pelo poder de Deus em nossas vidas. Nós somos, aos olhos de Deus, justificados, apesar de nós sermos pecadores. E os sinais de que isso realmente é fato em nossas vidas está muito na nossa conduta. Então, meu irmão, antigamente foi preciso que Deus estabelecesse através de Moisés códigos e leis. Mas aquele que busca a santidade e que vive para Deus, Deus escreve no coração. A pessoa sabe que não deve mentir, a pessoa sabe que não deve enganar, a pessoa sabe que não deve se prostituir. Não precisa ninguém estar com os mandamentos escritos na parede para se esquecer, não, está no coração. Ela sabe, ela entende, ela passa a compreender e entender quais são os caminhos e as obrigações que ela deve ter com a sua vida e até do seu testemunho para com Deus e para com os irmãos. Amém?
Outra questão da santificação é o serviço. A aliança é um estado de relação entre Deus e os homens no qual Ele é o Deus deles e eles seu povo. O que significa um povo adorador. A palavra santo expressa essa relação contratual. Servir a Deus. Nessa relação significa ser sacerdotes. Por conseguinte, Israel é descrita como nação santa e reino de sacerdotes, como está em Êxodo 19, 6. Qualquer impureza que venha a desfigurar essa relação precisa ser lavada com água ou com sangue da purificação. Da mesma maneira como os crentes no Novo Testamento são santos, isto é, um povo santo consagrado pelo sangue da aliança, torna-se sacerdócio real e nação santa. Sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, como está na primeira carta de Pedro 2, de 9 em diante. Oferecem sacrifícios de louvor e dedicam-se com sacrifícios vivos sobre o altar de Deus. Assim, vemos que o serviço é elemento essencial da santificação ou santidade, pois esse é o único sentido em que os homens podem pertencer a Deus, isto é, como seus adoradores que lhe prestam serviço. Paulo expressou perfeitamente esse aspecto da santidade quando disse acerca de Deus: de quem eu sou, a quem sirvo. Atos 27, verso 23. Santificação envolve ser possuído por Deus e servir a Ele. Em outras palavras, irmãos, quando você entende a santidade, você passa a exercer seu sacerdócio. Nós somos uma igreja de sacerdotes, de ministros. Nós estamos aqui para cumprir o serviço de Deus, de levar a palavra, de levar a doutrina do Senhor, de levar o conhecimento de Deus aos corações das pessoas. Na verdade, nós fomos chamados para fazer parte de uma nação de sacerdotes, de ministros que exercem a palavra de Deus. E a questão é: pastor, eu estou sendo sacerdote? Como eu faço para saber se estou agindo como um sacerdote? Eu lhe pergunto: você está liderando uma célula? Você está disposto a liderar uma célula? Porque se você quer exercer seu sacerdócio, quer saber se você realmente está vivendo o sacerdócio, é se você está ministrando. E a célula lhe dá a oportunidade de você ser um sacerdote. Ali você senta, ministra a palavra, joga água, purifica, chama a santidade. São exercícios de um sacerdote, são serviços de um sacerdote. Está ali para libertar, está ali para aconselhar, está ali. Então, você que busca cada dia mais santidade, é inevitável que você se torne um sacerdote. É inevitável que você seja ministro. Então, onde você vai exercer esse ministério? Onde você vai exercer seu sacerdócio? Na célula. É por isso que nós levamos tão a sério o trabalho de célula, porque isso nos fala de viver o serviço que Deus chamou o seu povo para fazer, de ser uma nação de sacerdotes que ministram sobre o altar de Deus, oferecendo sacrifícios de louvor, sacrifícios espirituais e assim por diante. Meu irmão, é impossível alguém que está vivendo uma vida de santidade e não queira assumir uma célula, porque na célula ele exerce o seu sacerdote, tem a oportunidade de exercer sacerdote. No templo, não dá para todos os sacerdotes subirem no altar e ministrarem. Não daria tempo para isso. Mas você pode fazer isso na sua célula. Eu lidero a igreja, mas não sou diferente de você. Nós somos sacerdotes. A minha função, o meu encargo, tem uma responsabilidade maior de administrar o templo. Mas você é sacerdote também, você ministra também. E você pode um dia assumir uma responsabilidade maior de administrar um templo. Mas cada um de nós precisamos levar a sério o nosso ministério sacerdotal. E eu quero enfatizar isso. Você é sacerdote? Ou você apenas se diz ser sacerdote? Porque sacerdote que é sacerdote está ministrando numa célula, está dirigindo uma célula para cumprir a vontade do Senhor. Irmãos, o Senhor nos chamou para sermos seus discípulos. E Paulo nos revela as qualidades dos discípulos que servem ao Senhor e nos desafia à santidade. Então,
Que essas palavras fiquem guardadas no seu coração, para que você venha a ser um discípulo e um sacerdote abençoado na presença de Deus. Até a próxima aula e que Deus te abençoe.